Galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise esportiva dessa segunda-feira, do dia 27 de outubro. Temos alguns jogos legais aqui dentro do dia, dentro dessa segunda-feira. Jogos aqui da Série B, La Liga, Liga Portuguesa e outros jogos aqui complementares. Mas o foco aqui vai ser analisar esses jogos aqui da Série B, mais os jogos aqui da Europa, da Espanha e também de Portugal. Vamos lá. Vamos começar pela La Liga, Real Betis e Atlético de Madrid. As cotações traz o favoritismo para o Atlético de Madrid. Na classificação estão com a mesma pontuação, mesmos jogos, 4 vitórias, 4 empates quatro empates e uma derrota. Então são campanhas idênticas praticamente. Dentro de casa o Real Betis ganhou 3 e perdeu uma, até que é relevante aqui, até só perdeu uma dentro de casa, não empata muito. E o Atlético de Madrid não venceu nenhuma fora de casa, com 3 empates e uma derrota. E o mercado entende que o Atlético de Madrid, mesmo não vencendo nenhuma partida fora de casa, consta aqui como favorito. Evidentemente, o Atlético de Madrid tem mais tradição, mais camisa, mas isso não leva aqui o momento, né, tão sólido aqui no campeonato, né, no Atlético de Madrid. Perdeu desses jogos aqui, sendo que um deles tomou uma sacolada aqui do Arsenal fora de casa e até mesmo o jogo estava até parelho. No primeiro tempo 0 a 0, um jogo mais amarrado, e no segundo tempo o Arsenal fez um e abriu o jogo. O Atlético de Madrid saiu, né, para tentar o empate e acabou tomando alguns jogos. Na verdade, assim, o Arsenal, o Arsenal ele tem um espírito mais efetivo. Então, mas aqui não vamos falar do Arsenal, vamos falar do Atlético de Madrid mesmo. O Atlético de Madrid vem desses dois empates aqui, né? Celta e do Mallorca, e com duas expulsões aqui, então isso leva a considerar que o fato de não ganhar os jogos aqui fora de casa foi dada essas expulsões aqui durante o jogo, ou até mesmo o que possa ter prejudicado a não vitória aqui do Atlético de Madrid. Dentro de casa, o Betis vem de 2 vitórias e uma derrota. Então, 2 vitórias do Sociedad, uma com o Osasuna, e uma derrota do Atlético de Bilbao. E, historicamente, o Betis, o Atlético de Madrid, ele tem feito aqui bons resultados. O Betis só ganhou a última aqui em 2019. De lá para cá, o Atlético de Madrid aqui ó, ganhou na temporada passada o Betis. E até mesmo é importante considerar aqui como que foi esse jogo do Betis na temporada passada. E isso aqui é importante analisar para a gente ter um embasamento de que possa ser nesse jogo aqui da segunda-feira da La Liga. Então a gente é sempre bom estudar, não só falar o Betis aqui, Atlético de Madrid vai ganhar e pronto, acabou. Não, a gente analisar qual foi o aspecto do último jogo que eles tiveram aqui, ó. O gol foi logo no comecinho, gol contra ainda. E isso, a cotação estava 3,40, semelhante aqui do Atlético do 13,12. A mesma cotação. E o Betis fez o gol no finalzinho, no começo aqui, e possivelmente deve ter amarrado o jogo. E não levando em consideração, mas mesmo com o gol aqui, o Atlético de Madrid ele não teve tanto amasso assim no Real Betis. Mesmo com esse gol aqui tomado, o Atlético de Madrid ele não imprimiu o ritmo de ataque, principalmente aqui no primeiro tempo, só no finalzinho aqui. E o Betis teve 24 finalizações no jogo. No primeiro tempo teve 14, mesmo com um gol
que fez logo no começo. Geralmente, o que acontece? Um gol no comecinho aqui, principalmente quem tem aquele método é, de finalizações HT, ou até mesmo de escanteio, 4,5 finalizações para o time da casa com escanteio, provavelmente tomou o gol logo fez gol logo no começo, já era. O time vai recuar, vai deixar o adversário vir. Então, o Betis não, o Betis continuou com o ritmo, e isso vai muito no aspecto também da característica do Real Betis, principalmente com o Anthony ali e com o Pacaembu também. Não sei se eles vão jogar aqui na próxima partida, deixa eu ver aqui a possível escalação. Mas o Betis é um adversário que pode dar muito trabalho ao Atlético de Madrid aqui. Eu vejo essa cotação um pouquinho exagerada. O Inter vai jogar, o Lo Celso, tá o Hernandes aqui. Deixa eu ver se Pacaembu, tá o Isco fora, machucou, quebrou a perna, né, no começo da temporada. Enfim. Então aqui o Betis ele pode dar muito trabalho aqui para o Atlético de Madrid, mesmo com essas cotações aqui, com o zebra do Real Betis, eu vejo um jogo aqui mais truncado, não vejo um jogo tão over, apesar que o Atlético de Madrid é, mudou as suas características nas últimas temporadas. O Atlético de Madrid agora é mais over gol, Simeone agora é mais ataque, tanto que no último jogo do Arsenal e Atlético de Madrid, o Arsenal fez o gol, o Atlético de Madrid começou a sair mais pro jogo, começou a atacar mais, e isso possivelmente possibilitou momentos ali mais agressivos do Arsenal, principalmente em bola parada ali, para que o Arsenal pudesse mais ser efetivo no jogo da Champions League. Então, o Atlético de Madrid ele começou desde as últimas temporadas a ser um time mais ofensivo. Mas eu vejo um jogo aqui mais pro under goals, mas eu vejo um jogo não desmerecendo essa cotação do Real Betis, não. O Real Betis pode dar muito trabalho aqui pro Atlético de Madrid, possibilitando aqui gol no início, ou até mesmo um empate aqui, vai jogar com o Atlético de Madrid. Real Betis não é um time bobo, é um time aqui que aos poucos tem voltado, né, as suas tradições na Espanha. Então eu vejo aqui uma cotação é, que não é justa por se tratar do momento do Betis e também pelo momento do Atlético de Madrid. Vem de uma socolada do Arsenal. Claro, evidentemente vai querer imprimir aqui um resultado positivo em cima do Real Betis, mas o Real Betis não é um time bobo, é um time aqui tradicionalismo da Espanha, e pode sim dar trabalho aqui para o Atlético de Madrid ganhando essa partida, e isso só no posicionamento no ao vivo mesmo. Nós temos o jogo aqui do Moreirense e Porto. É, Eu não costumo trabalhar em jogos da Liga Portuguesa, principalmente aqui com o Porto jogando fora de casa, mas eu vejo aqui a cotação justa, não de valor. Isso aí é mais pro ao vivo mesmo, o caminho da vitória do Porto. Mas eu vejo aqui o Porto favorito, é o primeiro colocado aqui da Liga Portuguesa. Vai enfrentar o Moreirense, que vem de 5 vitórias e 3 derrotas, e por uma Liga Portuguesa é bastante vitórias aqui. Então o Moreirense não é um time bobo. Mas eu vejo aqui um lado mais positivo pro Porto, e também eu vejo um caminho mais under goals aqui nessa partida. Porque geralmente os times da casa, principalmente o Moreirense, que está numa boa fase, ele vai tentar não tomar muitos gols. Apesar que é muito over gols aqui, eu tenho essa característica de trabalhar mais no under goals quando o Porto, Benfica e Sport joga fora de casa. Porque eles estão ali, fez o resultado, 1-0, 2-0, já está de bom tamanho, e segue para o próximo jogo. E o time da casa sempre vai tentar não tomar muito mais gols, justamente para não atrapalhar aqui o saldo de gols. Para tentar aqui ficar com pouco sangramento, em relação ao saldo de gols, justamente para ter um equilíbrio lá na frente em relação a isso, justamente a esses times aqui que disputam alguma vaga para competições europeias. Ó, você pode até perceber o Gil Vicente está com 10, né, de saldo de gols. Então isso lá na frente pode possibilitar pontos positivos de maneira muito boas, principalmente para o Gil Vicente, que já tem saldo de 10, e o Morense aqui, que
vem logo em seguida, vem com mais um. Então isso, querendo ou não, entra ali nos bastidores ali dos times, justamente aqui na Liga Portuguesa e também em outras competições. E por fim nós estamos falando aqui também de Série B. Chapecoense e Operário. Chapecoense está aqui na quinta colocação. Caso de vitória, vai para 57 e fica. E possivelmente não, vai ficar aqui em segundo colocado pela questão da vitória e também pelo saldo de gols. Uma vitória simples já coloca em segundo colocado. Então é um jogo extremamente importante para a Chapecoense, visto que a próxima partida da Chapecoense é um confronto direto com o Remo. Então, minha gente, é um jogo de 6 pontos. É um jogo aqui que a Chapecoense ela não pode perder e nem sequer empatar o jogo. Aqui a vitória é extremamente necessária. Claro, necessidade de vitória não é vitória. Mas essa cotação de 2 pontos aqui para 3,90 com o Operário que aí não disputa mais nada aqui, eu acho que não corre risco de cair e vai ficar aqui no meio de tabela. E é um jogo aqui extremamente favorável ao Chapecoense. A Chapecoense dentro de casa, apesar que oscilou nos últimos momentos aqui, vem aqui de um empate do Botafogo, não foi um resultado bom. Vem de uma vitória do Novo Horizontino, adversário direto, mas vem de um, dois, vem de 6 jogos sem perder. E o Operário, ele, apesar da oscilação e também por ficar no meio de tabela, vem de última vitória dentro de casa com Volta Redonda, mas perdeu aqui de quatro derrotas seguidas, né? Isso possibilitou até mesmo de não subir mais na tabela e até mesmo tentar se aproximar ali no acesso à Série A. Então eu vejo aqui, apesar dessa cotação alta, eu vejo um valor absurdo, principalmente no live, essa vitória da Chapecoense, justamente pela necessidade de vitória. Mas necessidade de vitória não é vitória. E pela cotação de estar aqui alta, ela é justa por estar jogando dentro de casa, tem valor, porém, pelo horário aqui das 19 horas, dá para acompanhar no ao vivo justamente para pegar essa vitória no ao vivo com um valor, com uma cotação mais alta. Já que essa cotação já se encontra ali alta, é muito mais fácil começar a ver a partida, ver o comportamento da Chapecoense justamente para termos uma noção de qual vai ser o comportamento do time da casa e também com o comportamento do time de fora. Mas eu vejo aqui o duplo hipótese da Chapecoense também, uma entrada muito, muito legal aqui nessa partida. Jogo para gols, Chapecoense precisa ir para cima. Operário também é um time over, é um game case, vai para cima também. E eu não vejo o Operário também se defendendo assim, mesmo que não esteja mais ali disputando mais nada para o campeonato. Mas eu vejo o Operário também saindo, porque é um jogo aqui, né, e faz parte, tá cumprindo tabela e tem que, né, trabalhar. Os jogadores têm que trabalhar. E nesse jogo do Atlético Paranaense e Amazonas, o Atlético teve uma distância aqui enorme, né, do pelotão aqui do G4. 50 pontos, em caso de vitória vai para 53, não ultrapassa ninguém aqui. Mas aqui é uma vitória necessária justamente porque na próxima rodada vai pegar o Goiás, que está ali na terceira colocação. Então é um jogo de 6 pontos. Em caso de vitória aqui do Atlético Paranaense, em caso de vitória do Goiás aqui, vai para 56 e ultrapassa até o Goiás. Então é um jogo extremamente importante caso o Atlético Paranaense queira ainda sonhar com acesso para o Brasileirão Série A em 2026. Então é uma cotação baixa e nem que a vaca tussa dá para pegar essa cotação pré-live na vitória do Atlético Paranaense. Em Série B ainda, esquece. Essa cotação muito baixa.
uma cotação europeia, de times europeus. Então, essa cotação para a Série B, se você pega um pré-live essa cotação para a Série B no caminho da vitória do Atlético Paranaense, me desculpa, me desculpe, é doença. Porque é Série B. Série B, tudo pode acontecer. Então, essa cotação aqui, dependendo do momento ali e também de como o Atlético Paranaense vai começar no ritmo mais alto ou não, essa cotação vai subir até pegar uma odd ali, né, uma cotação de valor dentro do seu lastro, dentro do seu método. Claro, o Atlético Paranaense, no cenário que nós imaginamos, é um jogo ali para ir para cima mesmo, para ir no volume muito alto, justamente para matar o jogo logo no primeiro tempo e não já complicando ali o seu jogo. É um jogo para matar no primeiro tempo, o cenário que nós imaginamos, para justamente já pensar na próxima rodada para enfrentar o Goiás e aí sim ter ali uma disputa de 6 pontos para tentar sonhar em subir para a Série A. Então eu vejo aqui é, o valor aqui, vou indicar o caminho da vitória do Atlético Paranaense. Ok, é um caminho, mas a cotação está muito baixa. E ainda por se tratar de um Atlético Paranaense que vem oscilando durante a temporada, é uma gangorra. Claro, vem nas últimas 3 partidas aqui sem perder, mas fora nas últimas aqui, vem de 4 jogos sem ganhar. Então, o momento do Atlético Paranaense aqui é de oscilação, em declínio. E o Amazonas aqui também está ali na zona de rebaixamento, joga também ali a vida justamente para sair dessa zona de conforto. Matematicamente ainda tem chance, caso em Vitória aqui vá para 35 e se aproxima aqui. Então, é um jogo aqui que o adversário pode se complicar sim, o Atlético Paranaense, e não tá ganhando. Mas essa cotação baixa é doença pegar isso em Série B, principalmente quando se trata do Atlético Paranaense que vem oscilando no campeonato e na temporada atual. No mais é isso. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Tamo junto, é nóis.